É esse que nós lemos, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 26 ao 30. Nós estamos numa série de mensagens pelas manhãs, cujo tema da série é Igreja, propósito, identidade e missão. Igreja, propósito, identidade e missão. E dando continuidade a essa série, hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, no texto que foi usado pela ceia, de Mateus 26, no verso 26 ao 30. Por que falar da ceia? Nessa série de mensagens nós temos o intuito de, o desejo no meu coração é que possamos entender o que é a igreja, à luz da palavra do nosso Cristo, entendermos o que compõe a igreja do Senhor e como que eu e você, como membros do corpo de Cristo e da igreja local, devemos nos portar, agir e entender esses pontos importantes a respeito daquilo que nós cremos como cristãos e como devemos proceder na nossa caminhada cristã. Para início de conversa, falando sobre a ceia, o que dizem os documentos a respeito da nossa fé? Documentos batistas, declaração doutrinária, os documentos confessionais ao longo da história dos batistas, o que os batistas compreendem sobre a ceia. Eu não vou entrar aqui na mensagem em como que as igrejas, ao longo da história, interpretaram a ceia. Isso posso fazer em outro momento no estudo bíblico, porque há visões diferentes sobre como que a ceia deve ser administrada e o significado simbólico da ceia, tá bom? Não vou entrar nesse mérito aqui para não tomar muito o nosso tempo. Isso ficará com outro momento. Já vou direto como que nós, batistas, cremos e como que nós aqui da igreja Comunidade Batista Redenção entendemos e praticamos a ceia com a graça do nosso Deus. Amém? O que diz o nosso documento de fé? A declaração doutrinária, lá no capítulo 9, quando fala sobre o batismo e a ceia, eu destaquei aqui só o momento da ceia, diz o seguinte: a ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida. Importante isso. E isso faz muita consonância com os textos bíblicos que falam sobre a ceia, tanto nos evangelhos, que foram instituídos por Jesus, a ceia, como no texto de Paulo, na primeira carta dele aos Coríntios. A igreja, os cristãos, quando celebram a ceia, eles estão reunidos, nunca separados, reunidos como corpo. Lembra que na semana passada eu falei sobre a membresia, a importância de congregar, a importância de estarmos juntos como corpo? A ceia é importante. Continuando. Comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho simboliza o seu sangue derramado. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até quando? Até a volta de Cristo. E sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. É aquilo que Paulo vai dizer de fazer o autoexame para poder participar da ceia do Senhor. E aí tem os textos bíblicos dentro da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, quando fala no capítulo 9 sobre o batismo e sobre a ceia. O que diz os princípios batistas quando trata sobre a igreja? Quando fala das ordenanças, que são duas, batismo e ceia. Vou destacar aqui da ceia. A ceia do Senhor, observada através dos símbolos do pão e do vinho, é um profundo esquadrinhamento do coração. Uma grata lembrança de Jesus Cristo e sua morte vicária na cruz. Uma abençoada segurança de sua volta. Amém, irmãos? Nós temos certeza que Jesus vai voltar. Amém, irmãos? Amém. E uma jubilosa comunhão com Cristo vivo e seu povo. A comunhão
que celebramos no momento da ceia com Cristo, ela também precisa ser vista, celebrada, vivenciada pela igreja, pelos membros do corpo. O que diz um outro documento importante dos batistas ao longo da história, a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, que durante muito tempo foi o documento utilizado como a nossa declaração doutrinária aqui no Brasil. Tá? Uma coisa importante, momento a respeito, mês que vem, em setembro, já estou fazendo as movimentações, a denominação batista, a qual nós pertencemos, vai fazer 150 anos aqui em solo brasileiro. Quando a primeira igreja batista foi fundada lá em Santa Bárbara do Oeste. 150 anos de história. Muita coisa, né, gente? Motivo de comemoração. Continuando. O que diz essa confissão? Eu vou ler aqui, ele fala do batismo, para a gente entender a conexão com a ceia. Cremos que o batismo cristão é a imersão de um crente em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para anunciar em um solene e belo símbolo nossa fé no Salvador crucificado, sepultado e ressurreto, com seu efeito em nossa morte para o pecado e ressurreição para a nova vida. Aí aqui, importante, que é pré-requisito aos privilégios de uma relação eclesiástica, ou seja, relação com a igreja. E a ceia do Senhor, na qual o quê? Os membros da igreja, pelo uso sagrado do pão e do vinho, devem comemorar juntos a morte de Cristo por amor, precedido sempre por solene autoexame. Um outro e último documento importante, falando sobre a ceia, a Confissão de Fé Batista de 1689, ou seja, os batistas ao longo da história têm mais de 400 anos. Só 150 só aqui no Brasil. Mas já existia já nos Estados Unidos e na Inglaterra, e na Holanda também. Continuando. No capítulo 30, quando fala sobre a ceia do Senhor. A ceia do Senhor foi instituída por ele, Jesus, na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo, para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele, e ser um vínculo, olha só a importância do vínculo, só tem vínculo quem tem relacionamento com Cristo e com a sua igreja, que é membro. Vínculo, ter proximidade, relacionamento. É como um casamento, irmãos. Por isso que Jesus disse que ele amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Há um vínculo entre Jesus com a sua igreja. E nós, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, universal falando, também temos o nosso envolvimento com a igreja local, que precisa ser simbolizada com o nosso envolvimento, com o nosso vínculo com a igreja, com Cristo, que é o cabeça da igreja, e com membros do corpo, uns com os outros, vivendo em comunhão, uns com os outros. Aí continua. Isso é um vínculo e penhor de sua comunhão com Ele e uns com os outros. Então percebam que na ceia nós demonstramos a nossa comunhão, a comunhão de Cristo conosco, e precisamos vivenciar a nossa comunhão como irmãos e irmãs em Cristo. E a ceia é o momento de celebração da igreja reunida. Por isso, irmãos, não faz muito sentido a igreja celebrar a ceia separada, sozinho. É estranho. É como o batismo. Eu não posso me autobatizar. Alguém precisa me batizar. A ceia, eu não posso eu mesmo preparar a ceia e eu mesmo me servir. Alguém me serve e eu sirvo o outro. Comunhão. Percebam que a dinâmica dos elementos, as ordenanças, tanto do batismo como da ceia do Senhor, ela tem envolvimento coletivo, de comunhão da igreja, dos membros. Por isso, precisamos estar reunidos, juntos, em comunhão com Cristo e uns com os outros em amor. Amém?
para o texto bíblico? Mateus 26, do verso 26 ao 30, que é o texto que vai falar sobre a ceia. E a gente vai falar algumas coisas importantes disso. O texto diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Falando sobre a ceia, a primeira coisa que eu quero destacar, minha compreensão, é que apenas cristãos batizados devem participar da ceia. Entendo que esse princípio, ele aponta para essa condição. A Bíblia, a palavra do Senhor, diz que uma pessoa que crê no Senhor Jesus, logo em seguida ela precisa ser o quê? Batizada nas águas. No dia que ela se converte, no dia que ela crê em Cristo, que ela reconhece como pecadora, confessa a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo já gerou no coração dela esse arrependimento, essa fé em Cristo, pela graça de Deus. Logo em seguida, batismo nas águas, onde ela se torna membro do corpo de Cristo. E mais o que? A Bíblia diz, nesse texto de Mateus 28, depois se quiserem ler com calma, quando a pessoa é batizada, ela se torna discípula de Cristo. No final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, texto da Grande Comissão, se você quiser virar 2 folhinhas aí na sua Bíblia e acompanhar, essa palavra do Senhor para nós. Mateus 28, do verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, aquele que ouve a mensagem do Evangelho, creu em Cristo Jesus e torna-se um discípulo, ele é batizado. Então, para participar da ceia, compreendo que o batismo antecede e é um elemento importantíssimo para que aquele que já é um cristão, ele precisa ser batizado e logo em seguida celebrar a ceia do Senhor. Continuando, o batismo então é um símbolo externo de que uma pessoa ela foi recebida como parte do corpo de Cristo. Se a participação na ceia implica também na comunhão do corpo do Senhor, então o batismo é uma condição, ao som aí, é uma condição elementar. É uma condição elementar. E os textos e os documentos batistas que nós lemos da nossa fé dão também essa mesma conotação para nós. Ou seja, aquele que participa e celebra a ceia, ele precisa ser batizado nas águas antes, para poder participar desse momento importante da nossa fé. Em Atos dos Apóstolos, vemos que essa era a sequência presente na igreja primitiva. Se você ler depois em sua casa, Atos capítulo 2, todo, Pedro faz a pregação do Evangelho. Ele prega um sermão. Depois que ele prega o sermão, ele chama as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto vai dizer que praticamente 3.000 almas, 3.000 vidas se converteram naquele dia pela pregação do apóstolo Pedro. E logo em seguida elas foram o quê? Batizadas. Batizadas. E na sequência do capítulo 2, após o batismo, do verso 42 ao 47,
diz que aquele corpo, aquelas pessoas que haviam se convertido e se batizado, ou seja, o texto vai apontar para nós, em Atos 2, de 42 a 47, que eles participaram da ceia. Está claro no texto. Eles perseveravam no doutrina dos apóstolos, o povo caía, a igreja caía na graça do povo, pelo testemunho de fé que eles davam, e o texto vai dizer que eles celebraram a ceia. Após o quê? O batismo. Então percebam que ser batizado nas águas é importantíssimo para a nossa participação na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é para os crentes salvos pela graça de Deus e deve ser praticada pela igreja reunida. A igreja junta. Por isso é estranho quando observamos pessoas que celebram a ceia, cada um num canto, sozinho, longe da comunhão do corpo de Cristo como igreja. Quando nós estamos reunidos, seja no templo, seja numa praça, seja na rua, mas estamos juntos. Naquele momento, a igreja se faz presente ali, não é um templo. As pessoas reunidas, com igreja, onde celebramos a ceia. Não faz sentido, então, celebrarmos esse momento tão bonito, tão rico da nossa fé, isoladamente. Assim como eu não posso me auto-batizar nas águas, não faz sentido eu mesmo servir a ceia para mim mesmo. Eu preparar o elemento e celebrar a ceia sozinho. A igreja é o corpo reunido como igreja. Amém? Segunda coisa, os elementos da ceia. A ceia do Senhor, irmãos, ela é o cumprimento da Páscoa judaica. O que Jesus está fazendo aqui, e se você ler o capítulo 26 inteiro, ele está celebrando a Páscoa judaica, que foi instituída pelo próprio Deus lá em Êxodo, capítulo 12, que simboliza o quê? A libertação do povo de Israel, dos egípcios, e eles celebravam como? Com algumas folhas amargas. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, em Mateus 26, no verso 17, diz: verso 17, perdão. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Era um ritual que o povo judeu fazia para rememorar, trazer o momento da libertação que Deus proporcionou a eles enquanto eles estavam escravos no Egito. Jesus está comemorando a Páscoa, mas algo diferente vai acontecer aqui. E eu quero a sua atenção nisso. Que é nesse momento que está sendo celebrada a Páscoa judaica. Lembre-se, Jesus é judeu, os discípulos de Jesus são judeus, todo mundo é judeu. Mas Jesus, no momento da celebração da Páscoa, ele vai instituir a ceia do Senhor. Por isso eu quero a sua atenção nisso aqui. Continuando. A ceia do Senhor é o cumprimento da Páscoa judaica, que era profética, temporária e apontava para o sacrifício de Jesus. Os elementos da Páscoa judaica, os símbolos, apontavam para o sacrifício que Jesus iria realizar logo após celebrar aqui e instituir a ceia do Senhor. Há uma conexão muito importante que nós não podemos perder de vista aqui, irmãos, que é muito lindo. A Páscoa instituída na saída do povo de Israel do Egito para a libertação da escravidão do jugo de Faraó significava providência de salvação pela morte do cordeiro. Eles tinham que pegar um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mácula, e faziam um sacrifício desse cordeiro
e sentavam à mesa, reunidos, e se alimentavam do cordeiro morto. Ali. Comiam o cordeiro. Tinham as ervas amargas, vocês lembram disso? Todo um simbolismo que apontava para aquilo que Jesus iria realizar na cruz do Calvário por mim e por você. Percebam então a riqueza e a beleza da ceia do Senhor, irmãos? Quando nós participamos, a Páscoa foi do Antigo Testamento. A ceia é do Novo. Por isso que Jesus disse em Mateus 26, aqui no texto, verso 28, no capítulo 26, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque o antigo pacto, não faria mais sentido para o povo da nova aliança, que incluiria tanto judeus quanto gentios para a salvação. A mensagem do Evangelho, então, ela não ficou restrita somente à nação de Israel, mas a todas as nações do mundo, irmãos. Por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, texto que nós lemos, ide por todo mundo pregar o Evangelho a todas as nações, por todo mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Porque a nova aliança, ela alcançou todos os povos, todas as nações. O sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo, irmãos. E a ceia que Jesus vai instituir aqui no momento da celebração da Páscoa judaica é algo espetacular que não podemos perder de vista, irmãos. O cordeiro da Páscoa, os holocaustos, tinha que ser perfeito, apontava para a pureza e a santidade de Jesus. Como o animal era oferecido a Deus no sacrifício, assim Jesus fez o quê? Se ofereceu a Deus em sacrifício único, santo, eterno, perfeito, para nos salvar, irmãos. Isso é a ceia do Senhor. É disso que eu e você devemos nos lembrar e participar da ceia. Da riqueza, da beleza, do significado da ceia para a nossa fé. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos resgatando da condenação do pecado e da morte eterna. Como o sangue dos animais aspergido livrava da morte, lembra? Quando o sangue do cordeiro era aspergido nos umbrais das casas, o anjo da morte não entrava. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus nos livra da condenação eterna, irmãos. Por isso somos salvos eternamente por Cristo Jesus, porque o seu sangue derramado na cruz nos livrou da morte, irmãos. Nos deu vida. E vida em abundância para a glória de Deus Pai. Amém? O pão. Verso 26. Fala um pouquinho desses elementos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 16. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 26. 16, verso 3. Nela não comerás levedado. Aqui é o contexto do capítulo 16 do Deuteronômio da Páscoa. Preste atenção nisso aqui. Nela não comerás levedado 7 dias. Nela comerás pães asmos.
que era celebrado na Páscoa judaica, pão sem fermento. Aí ele diz, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Volta lá para Mateus 26. Jesus, lembre-se, é um judeu, está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. É a última Páscoa, que logo após, o texto vai dizer que ele vai para umas oliveiras, ele vai orar, é a sua agonia, vai para Getsemane, e ele vai ser morto, vai ser crucificado. Jesus é o anfitrião da casa. E ele está seguindo todo o ritual judaico. O que vai ser diferente aqui, irmãos, quando ele vai instituir a ceia, quando ele parte o pão e dá aos seus discípulos, é que, ao afirmar que os discípulos, e deu os discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo, foi completamente diferente, irmãos. Ninguém havia feito isso até aquele momento. Não era isso que era dito no momento da Páscoa judaica. Jesus, ao afirmar isso, ele está dizendo que ele é o pão de aflição. O pão que desceu do céu. O pão que seria moído, simbolizando o seu corpo na cruz do Calvário por nós. Na Páscoa judaica, o texto lá de Deuteronômio 16, eles comiam, nesse momento, apressadamente, quando foi instituída a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12. Por quê? Não dava tempo de sentar à mesa, desfrutar daquele momento. Porque estavam em peregrinação. Eles poderiam ser alcançados novamente. Então eles faziam tudo correndo. Quando Jesus institui a ceia, nem mais para fazer correndo, irmãos. Nem para fazer apressadamente. Porque o pão de aflição, que é o próprio Cristo, estaria com os discípulos para todo sempre, irmãos. E eles precisavam desfrutar daquele momento que Jesus estava instituindo a ceia, porque logo em seguida Jesus seria o quê? Morto. Mas Jesus iria ressuscitar como ressuscitou, irmãos, ao terceiro dia. E vivo está. E por isso eu e você podemos celebrar a ceia do Senhor. Porque o nosso Cristo, nosso Redentor, vive para todo sempre. Amém, meus irmãos? O pão da aflição foi dado, foi entregue na cruz. E aquilo, na memória, no entendimento dos discípulos que ali participavam, era muito vívido. Jesus deu um novo significado para aquele momento, ao instituir a ceia, dizendo que tudo aquilo que eles realizavam até então, no Antigo Testamento, apontava para Ele, Jesus. Eu sou esse Cordeiro. Agora, na nova aliança, não haverá mais necessidade de fazer esses holocaustos. Não haverá mais necessidade de fazer sacrifícios. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, está diante de vocês. E meu sacrifício na cruz será único, perfeito, eterno. Nunca mais precisará fazer isso. Que coisa linda, irmãos. Que ensinamento que Jesus está dizendo para nós e para os discípulos. Você tem dimensão que é o sacrifício de Jesus na cruz por você? Que vamos pensar quando você olha e lê na Bíblia aquilo que Cristo realizou na cruz? Que só faz sentido eu e você estarmos aqui por causa do sacrifício de Cristo.
Qual a importância, qual o valor que eu e você temos dado ao sacrifício de Jesus na nossa caminhada cristã, nos nossos relacionamentos como igreja? Ensinamento importantíssimo aqui: Jesus se entregou, se doou. Ele não pensou em si próprio. Como que eu e você trazemos esse relacionamento de Jesus, se doar nos nossos relacionamentos como irmãos e irmãs em Cristo? Temos nos doado uns pelos outros? Temos nos preocupado uns com os outros como irmãos e irmãs em Cristo? Como membros do corpo de Cristo, como membros dessa igreja, Comunidade Batista da Redenção? Continuando, vamos falar do vinho, o outro elemento, caminhando para o final. Existia, irmãos, na comemoração da Páscoa judaica, 4 cálices, 4, de vinho, que eram tomados na tradição durante essa celebração da Páscoa. E Jesus vai instituir a ceia, segundo os pesquisadores, estudiosos, entre o terceiro e o quarto cálice. Você olha o texto bíblico, não parece, você não lê nada disso aqui, né? Mas, dentro da tradição judaica, da Páscoa, são 4 cálices, onde o anfitrião, o dono da casa, como Jesus, no texto aqui, ele que chama os discípulos, ele que pede para eles comprarem e trazerem o cordeiro, prepararem a Páscoa. Jesus é um anfitrião naquele momento, tá? Para que os outros participassem ali. No primeiro cálice de vinho, que era tomado durante a celebração da Páscoa, havia uma oração. O anfitrião orava e agradecia a Deus por aquele momento. No segundo cálice de vinho, todos, não apenas o anfitrião, participavam, tomando vinho também. Embora não se sabe ao certo se havia alguma oração no segundo cálice. No terceiro cálice, que é esse aqui que Jesus está, quando ele diz no verso 28, no verso 27, a seguir, tomou um cálice, que era esse terceiro, e tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo: bebei dele todos. Esse cálice aqui é chamado do cálice da bênção. Era o momento de tomar o cálice. Nesta hora, o dirigente, o anfitrião, o dono da casa, ou o ministrante daquele momento da Páscoa, fazia uma súplica e uma oração. Em 1 Coríntios, capítulo 10, abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, tem uma menção a esse terceiro cálice aqui. Primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, capítulo 10, verso 16, que diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Verso 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Logo em seguida, o contexto aqui, mais na frente, Paulo vai falar da ceia, no capítulo 11, que a igreja de Corinto estava pervertendo, não estava compreendendo, não estava vivendo em comunhão. Cada um chegava e comia na frente do outro. Não esperava o momento para poder participar. E Paulo está corrigindo a igreja de Corinto nesse momento da ceia. Perceba então que o texto aqui lido faz menção a esse cálice da bênção. Observe então que na leitura bíblica dá para entender que cada um da mesa tinha o seu próprio copo, ou cálice. Não apenas o anfitrião,
Jesus, com esse gesto, quando ele diz no verso 27, tendo dado graças, ele dá do seu cálice aos seus discípulos. Isso aqui é novo também. Ninguém fazia isso. Jesus quebra o protocolo. Ele deu do seu cálice, ele como anfitrião, e aos discípulos que ali estavam, para que fizessem o quê? Tomassem desse cálice. Isso aqui, irmãos, esse gesto de Jesus, era uma honra para os seus discípulos. E ninguém fazia isso, o dono da casa. Jesus não somente honrou os seus discípulos, que estavam participando daquela refeição, e foi muito mais profundo do que honrar os discípulos com aquela participação. Na verdade, irmãos, o gesto de Jesus ao instituir a ceia, ao compartilhar o seu cálice com os seus discípulos, estava comunicando que ele estava oferecendo o seu próprio sangue para perdão, para purificação, para resgate, para salvação, irmãos, aos seus discípulos, com aquele gesto. E eles entenderam perfeitamente aquilo. É nesse momento, do terceiro para o quarto cálice, que o anfitrião, ou o orador da casa, ou o dono da casa, explicava o que ele estava fazendo. E Jesus explicou esse gesto. Você está com a sua Bíblia aberta? Quando ele diz no verso 27, tendo dado graças, o deu ao discípulo, dizendo, bebei dele todos. Por quê? Verso 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, porque a antiga já não faz mais sentido para nós. Os sacrifícios do cordeiro, os holocaustos, essa celebração não faz mais sentido, porque o cordeiro está diante de vocês. Ele diz, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ele explica o que ele está fazendo ao compartilhar do cálice com seus discípulos. E digo-vos, desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo, convosco no reino de meu Pai. A ceia também, irmãos, aponta para evento escatológico futuro, quando eu e você, a igreja do Senhor reunida, estará com Ele celebrando a ceia na eternidade, irmãos. A ceia também tem um caráter escatológico, algo futuro, para a eternidade, onde eu e você e todos os cristãos espalhados da face da terra que nasceram de novo, celebrarão, beberão desse cálice como o Senhor Jesus, irmão. Já pode pensar nisso? Que coisa linda! O corpo de Cristo, eu e você, o povo de Deus espalhado na face da terra, reunido, sentado à mesa, face a face com Jesus, irmãos. Para todo sempre. Para todo sempre, irmãos. Não terá mais fim. O verso 30 diz que depois eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Que hino que era cantado aqui? Eram os Salmos do 115 ao 118. Você lê na sua casa. Leia o Salmo 115 ao Salmo 118, pensando na sua leitura em Jesus, nesse texto. Isso vai abrir um leque, irmãos, na nossa mente. Você nunca mais vai ler esse Salmo do mesmo jeito. Leia o Salmo 115 ao Salmo 118 depois, com calma, pensando nesse momento da ceia, visando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Faz todo sentido, irmãos, esses salmos. Porque Jesus disse que
as Escrituras, todas elas, testificam de quem? De mim. Toda a palavra de Deus aponta para Cristo, irmãos. Nada do que está escrito na palavra do Senhor é aleatório. Ela tem um propósito de edificação para o seu povo. Final, 4 aplicações. O que fica comigo nessa mensagem da ceia? Primeiro, a ceia aponta para o passado. A ser instituída no contexto da Páscoa judaica, que os lembrava de comemorar a libertação de Israel da servidão. Essa história da Páscoa, representada, apontava para Cristo que foi levado à cruz para nos resgatar e nos libertar do poder do pecado. Amém, meus irmãos? Portanto, é o memorial da morte de Cristo para nos redimir. Por meio de sua morte, eu e você fomos libertos de uma vez por todas, irmãos, do poder do pecado. Cristo é o centro da ceia. É o centro da ceia. Pergunta que eu faço essa manhã, quando nós pensamos que a ceia aponta para o passado. Quem é Jesus para você? Jesus ordenou que sua igreja relembrasse não dos seus milagres, mas da sua morte, irmãos. Jesus não mandou que eu e você lembrássemos dos milagres que ele realizou, que foram muitos, e ainda faz no dia de hoje. Mas que nós nos lembrássemos da morte dele, tamanho valor espiritual disso para a nossa fé. E a ceia que você acabamos de celebrar, e toda vez que nós trazermos a memória, precisamos ter isso na nossa mente. Lembrarmos da morte de Jesus e o real significado disso para a nossa vida. A ceia aponta para o passado, mas ela também aponta para o presente. Eu e você somos desafiados pelo Senhor a vivermos uma vida de comunhão uns com os outros. Como eu falei, a ceia não dá para fazer sozinho, porque é um servindo ao outro. E como igreja, já que a ceia aponta para o presente, eu e você somos desafiados por Deus nessa manhã a termos uma vida de comunhão real, verdadeira, profunda, uns com os outros, como cristãos que somos. Que tipo de relacionamento eu e você temos uns com os outros, como igreja de Cristo? Qual tipo de envolvimento, de comprometimento que eu e você temos com esta igreja a qual nós pertencemos como membros? Você tem tido comunhão com seus irmãos, com suas irmãs? Nós temos encorajado uns aos outros a viver em comunhão, em santidade? O que fica comigo nessa mensagem? Terceira coisa, a ceia aponta para o futuro. O apóstolo Paulo afirma que todas as vezes que participamos da mesa do Senhor, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Sendo assim, a celebração da ceia do Senhor é um antegozo do reino futuro de Deus e do banquete que eu e você iremos experimentar com Cristo na eternidade. Amém? Quando todos os salvos em Cristo, todo o povo eleito de Deus estará com Ele. Porque a ceia também aponta para o futuro. A ceia aponta para a segunda vinda de Cristo, a nossa esperança. Pergunto, a minha fé, a sua fé, é alimentada por essa esperança? Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós temos expectativas de que estaremos com Ele na eternidade?
E quarta e última coisa, a ceia aponta para um autoexame. O apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, um homem o outro. É isso? Não, a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Então a ceia é um chamado, irmãos, para eu e você olharmos para dentro do nosso coração, fazer uma autoanálise, é fazer um raio-x da nossa alma, é um descortinar do nosso coração, é um momento de confissão de pecados, de mudança, onde o nosso coração é esquadrinhado pelo Espírito Santo. Os fariseus, diferentemente, eram rápidos e muito detalhistas em observar a vida do outro, né? Mas eles eram muito complacentes com seus próprios erros, com suas próprias vidas. A ceia é um momento de confissão, irmãos, e de arrependimento, que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, para que eu e você possamos comer do pão e beber do cálice. Que todos nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Necessitamos constantemente fazermos esse autoexame, fazermos essa avaliação sincera do nosso coração. Termino com duas perguntas. Como você tem avaliado a sua vida com Deus até aqui? Como que você tem enxergado o seu relacionamento com o Senhor? Você é alguém que confessa os seus pecados? Que reconhece-se como pecador, como pecadora? Como tem sido o seu relacionamento com a Igreja de Cristo, quando nós celebramos o momento da ceia do Senhor? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, a ceia aponta para o teu sacrifício eterno, pelo teu sangue que foi derramado por nós pecadores. Somos gratos a Ti por isso. E queremos nessa manhã demonstrarmos, ó Deus, a gratidão pelo teu sacrifício, entendendo que precisamos melhorar a nossa relação, Deus, como igreja, como irmãos e irmãs em Cristo. Precisamos melhorar nossa comunhão, nosso relacionamento uns com os outros, nos aprofundarmos em nos conhecermos mais, sabermos as nossas limitações, entendermos que como membros do corpo de Cristo, precisamos crescer nesse quesito, precisamos aperfeiçoar, precisamos nos arrepender, precisamos mudar a nossa mentalidade para que o nome de Cristo seja exaltado nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos a unidade, a comunhão, a fraternidade, o amor, a vida não voltada para si mesmo, mas uma vida de entrega ao outro, de oferecer a si mesmo ao outro em gratidão por tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário por nós. O teu sacrifício foi voluntário, foi substitutivo e irrepetível, ó Deus. E devemos, como cristãos, entendermos que quando celebramos a ceia do Senhor, somos convidados por Ti mesmo a demonstrarmos que o nosso coração foi alcançado por Ti, que vivemos em comunhão com Cristo, com o Senhor, que é o cabeça da igreja, e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, de maneira profunda, de maneira bíblica, de maneira, Deus, que glorifique o Teu santo nome. Abençoe o Teu povo que se reuniu nesse lugar. Meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que estão ouvindo essa palavra, sejamos edificados, transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. À noite, às 19 horas, teremos a nossa mensagem, o nosso culto para a glória de Deus.